irmã, vamos dando continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade, promovido pela Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Vamos iniciar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Muito bem, nós damos continuidade ao curso e o capítulo 7 é o capítulo que nós iremos expor aqui nesta aula. O capítulo 7 do livro As Três Idades da Vida Interior, do Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, conteúdo que temos estudado nesse curso Em Busca da Intimidade. Este capítulo 7 trata do crescimento da vida da graça pelo mérito, a oração e os sacramentos. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, do crescimento da vida da graça, o que isso significa, o que é crescer na vida da graça. E depois falaremos desses três elementos que colaboram para este crescimento, este desenvolvimento interior, certo? No começo desse capítulo, o padre diz o seguinte: não podemos tratar dos fundamentos da vida interior, de sua fonte, sem falar do crescimento da graça santificante e da caridade. Ninguém pode ser salvo sem esta virtude sobrenatural, a mais elevada de todas, que deve inspirar e animar as outras. E ela não deve permanecer estacionária, mas deve crescer em nós até a morte. Este é um ponto de doutrina que pode e deve iluminar muito a espiritualidade. E é um fundamento de toda a exortação a progredir de forma, ao mesmo tempo, muito humilde e muito generosa, desejando ardentemente a plena perfeição da caridade, a união íntima com Deus, trabalhando para obtê-la e permitindo-a humildemente. As virtudes da humildade e da magnanimidade devem estar sempre unidas. Então aqui é importante nós entendermos a relação destas duas virtudes que aparentemente parecem contraditórias, mas não existem virtudes contraditórias. O contrário da virtude é o vício. Né? Se são duas virtudes, elas se completam. Então, a humildade trata de fato desta condição de reconhecer quem sou de fato, né? Me colocar no meu lugar. Então, é o conhecer a si mesmo, é o ponto de partida. A humildade é o começo, né, para alcançar a santidade, a sabedoria. Mas não é possível somente ser humilde, porque eu posso correr o risco de cair na pusilanimidade, que é justamente o contrário da magnanimidade. A magnanimidade é justamente este impulso, este acelerador, né, que faz com que eu vá de encontro ao meu destino final. Então a humildade, e aí pegando a analogia do carro, naquela época do Garrigou Lagrange não tinha carro, talvez ele até usaria disso, né? A humildade é a que coloca os pneus no chão, é o que causa esta adesão, né? Sem a tração, sem o contato com o solo, não, o pneu ficaria rodando, girando, por mais que você acelere e não sairia do lugar. Então o carro firme ao chão, ele também não basta isso é a humildade, não é suficiente. É preciso então acelerar a magnanimidade. E a magnanimidade não é algo parecido com uma ambição. A ambição é um pecado, né? A ambição é viciosa. Mas a magnanimidade é essa potência, essa graça de Deus que nos impulsiona para o seu encontro, né? Para esta perfeita caridade, para esta união definitiva com Deus. E ele vai crescendo. Vejamos, pois, em primeiro lugar, por que a caridade deve ser. Então, aqui ele estrutura o capítulo, certo? Porque a caridade deve ser sempre aumentar em nós até a morte. Primeiro, vamos analisar isso. Por que a caridade, o amor, deve crescer em nós até o nosso último dia, nessa vida? E em seguida, como ela aumenta também de três maneiras. Então, nós falamos pelo mérito, pela oração e pelos sacramentos, certo? Mas primeiro vamos refletir sobre a vida da graça e a caridade que deve aumentar em nós até a morte. Aqui há um ponto fundamental. Olhamos para a vida dos santos, é isso que nós estamos buscando, né? Eles são os nossos exemplos, os santos. Nós temos santos de todo tipo, na verdade. Nós temos santos, mulheres, homens, gordos, magros, altos, baixos, crianças,
idosos, né? Então tem santo de todo tipo, de todo gosto. Mas existe algo que eles têm em comum, algo que é essencial, que o próprio Cristo ensinou, que é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. O amor é, sem dúvida, aquilo que a caridade que nós estamos falando aqui. É aquilo que os torna um com Deus, que é amor, como diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4. Deus é amor. Então, os santos que buscam imitar a Deus, a Jesus, que buscam se unir a Ele, precisam então viver plenamente esta realidade. O amor, Deus sobre todas as coisas, ao próximo. Né? É o resumo de todos os mandamentos. Então, o padre diz assim: entre o preto e o branco, há o cinza, para dizer o seguinte: existe um amor, a caridade é uma pessoa que está em estado de graça. Ele chama aqui desta caridade ínfima, ou seja, uma caridade rasa, um amor raso. Podemos aqui utilizar também do termo amor servil, aquele amor que busca recompensa, aquele amor que busca satisfação, retorno, né? O servo que tem um salário. Então, esta caridade ínfima, ela já é amor, certo? A pessoa está em estado de graça, mas isso não é suficiente. É preciso alcançar a perfeita caridade. Está lá no final das moradas, está lá na via punitiva, né? na idade dos perfeitos, a perfeita caridade. Mas ele vai dizer que entre o branco e o preto existe o cinza, ou seja, este amor que está em desenvolvimento, certo? Então, entre o estado de pecado mortal, a pessoa está fora do castelo, a pessoa está fora da graça, não há organismo sobrenatural, pecado mortal, e a perfeita caridade irradiante, há a caridade ínfima, esse começo, cujo exercício é muito prejudicado por uma grande quantidade de pecados veniais, habituais. Então, à medida que a gente vai cometendo pecado, o pecado mortal nos tira da graça, não é isso? O pecado mortal nos leva à morte da alma, à morte interior, no sentido de que eu posso ter a minha vida natural, mas a vida sobrenatural está morta, está em estado vegetativo, por assim dizer. Então, para que nós tenhamos a vida da graça agindo em nós, funcionando em nós, a graça santificante, é preciso estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. Mas a partir desse momento que a gente progride, então, entra no castelo, como diz Santa Teresa, entra na vida da graça, nós temos a caridade ínfima. Mas à medida que nós vamos progredindo, este tem que ser o desejo do santo, de todo aquele que busca a santidade, para alcançar, progredindo ao ponto de alcançar, então, a caridade perfeita. Como diz São Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: contudo, seja qual for o grau a que chegamos aqui, obviamente o grau de caridade em que chegamos, o que importa é progredir decididamente, crescer na caridade. Muito bem, então ele vai dizer: por que a caridade deve aumentar então em nós? Essa é a pergunta. Porque o cristão nesse mundo é um viajante em contínua marcha espiritual para Deus, e essa caminhada espiritual se faz por meio de atos de amor cada vez mais perfeitos. Então, como eu estou em estado de graça, me confessei, não cometo pecado mortal, estou perseverando na graça. Como fazer para progredir? Realizar atos de amor cada vez mais perfeitos. Mas como assim? Este amor, esta caridade ínfima, é esta que busca recompensa. Às vezes a gente busca muito mais a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele faz, do que por aquilo que Ele é. Então, esta é a caridade ínfima, esse é o amor servil, né? Que quer recompensa, que quer o que Deus pode dar. Então, eu preciso ser humilde e generoso, como eu li há pouco. Ser generoso no amor, doar mais, amar é doar. Então, me doar mais a Deus e ao próximo, sem ficar esperando muita coisa em troca. Isto é amar de forma perfeita. Este amor ágape, não é isso? É o amor que busca se doar, independente se vai receber. Porque a verdade é que nós já recebemos primeiro, não é? Nós já recebemos o amor. Deus nos amou primeiro, vai dizer São João. Muito bem. Então,
ele continua, vai dizendo, na página 160, se é assim, de que modo a caridade aumenta em nós? Sem dúvida, em seu grau ínfimo, a caridade já ama a Deus, né? Sobre todas as coisas, tem um amor de estima. É como se quando eu estou em estado de graça, eu já amo a Deus, mas eu estimo a Deus. Eu não sou inimigo de Deus, sou amigo dele, mas eu tenho uma estima, uma admiração a Deus. Deus é muito bom, né? Eu amo ao próximo de modo geral, sem excluir ninguém. Assim ama a caridade ínfima. Nesse sentido, ela não pode ter uma extensão maior. Ela não pode ser, eu não posso, como é que eu vou amar? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu já amo a Deus sobre todas as coisas. Eu já amo o próximo, de uma forma geral, não excluo ninguém. Mas o que precisa acontecer é uma intensidade. Então não se trata aqui de crescer no sentido de ir mais longe. Tá? Porque eu já amo a Deus sobre todas as coisas. Mas eu preciso mergulhar, aprofundar neste amor, enraizar-se cada vez mais em nossa vontade, tornar mais determinada a inclinação desta e agir-se para Deus e a fugir do pecado por atos mais generosos. Então eu luto de toda hora, eu tenho pavor do pecado, como diz São muito sábio, eu prefiro morrer do que pecar. Isto já é uma caridade cada vez mais perfeita. Eu não quero em momento nenhum ofender a Deus, eu temo ofender a Deus. Eu quero amá-lo e doar cada vez mais. E aí ele diz, a caridade aumenta, portanto, como uma qualidade, como o calor, tornando-se mais intensa, e isso de várias maneiras, pelo mérito, pela oração e sacramentos. Agora a gente vai falar rapidamente desses três, mas antes, vamos entender essa analogia do calor. Eu gosto muito dessa analogia para tratar do progresso espiritual. Imagine que nós temos um certo contato com o fogo, né? O fogo é sempre Deus se manifesta muito no fogo, né? Assim na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, com Moisés, assim em Pentecostes, na verdade, em tantos outros momentos. Mas o fogo expressa algo muito interessante quanto ao progresso da caridade. Porque se há uma certa temperatura do amor, do fogo, do calor em mim, o que vai acontecer com a minha alma? Ela vai ser purificada. Imagina uma barra de ferro enferrujada, certo? A barra de ferro enferrujada é a alma em pecado mortal. Mas à medida que você coloca ela diante do fogo e a temperatura vai aumentando daquela barra de ferro, a ferrugem cai, ela é purificada. E à medida que aumenta ainda mais o calor, aquela barra de ferro vai ficando incandescente. E se a temperatura aumentar ainda mais, aquela barra de ferro, ela vai derretendo, se tornando um magma. Como se aquela barra de ferro se unisse ao fogo, ao ponto de que nós não sabemos mais distinguir o que é fogo e o que é ferro. Esta é a transformação da alma. É a união com o próprio Deus, que é este fogo. E nós somos essa barra de ferro enferrujada, que vamos nos aquecendo. Este fogo é o fogo do amor de Deus em nós, certo? Agora vamos entender esta realidade, como nós podemos colaborar com este crescimento do amor na nossa alma, né? Que é uma virtude adquirida, uma virtude teologal, é Deus que nos dá, Ele é esse fogo. Embora os nossos atos de caridade não possam produzir o aumento dessa virtude, eu posso ficar cada vez mais virtuoso, né? E eu não posso aumentar a virtude da caridade, a caridade é o próprio Deus, né? Eles contribuem para este aumento de duas maneiras. Eu posso contribuir pelo mérito de duas maneiras com o aumento da caridade. Primeiro, moralmente, merecendo, então tendo atitudes de mérito, certo? Mérito, merecendo. E fisicamente me dispondo para receber, certo? Então o mérito vai agir de duas maneiras, merecendo a graça, o fogo, né? E me dispondo, é como eu pego a barra de ferro e coloco ela diante do fogo. Eu preciso também merecer, estar ali, né, por mérito. Então o mérito é um direito a uma recompensa. Ele não produz, ele a obtém. O justo, por suas boas obras sobrenaturais, merece o aumento da caridade. Então, a partir do momento que eu ajo, e aí eu tenho atitudes meritórias, a caridade, a generosidade, os atos bons, moralmente, ou seja, a minha moral, as minhas atitudes, as práticas de caridade, né?
aquelas práticas de misericórdia espiritual e corporal, isso me faz merecer a graça e a virtude da caridade. Então agora, isso é o mérito. Agora, e a oração? Como que a oração pode me fazer crescer no amor? E aí eu vou ler para vocês aqui. A oração, como vemos, distingue-se a infinita misericórdia, ultrapassa o mérito. Então a oração vai além do mérito, das ações, né? Então é o orar e o agir. Então o agir é o mérito, a oração vai além. Ela pode obter para o pecador, ainda incapaz de merecer, pecador, por exemplo, em pecado mortal, como a Maria Madalena, que estava em pecado, pega adultério, ela orou, ela suplicou a Deus, aos pés de Jesus, né? E ela obteve pela oração a graça da conversão. E para o justo, ela obteve com frequência graças que não poderiam ser merecidas, como a perseverança final e as graças eficazes que a elas conduzem. Então, a oração, ela se expande, ela vai além do mérito. Então, não é só agir, não é só a ação, mas também a oração. Esses dois elementos são fundamentais para o crescimento da caridade. E, por fim, os sacramentos. Aí ele mesmo diz, por fim, é preciso lembrar aqui que a caridade e as outras virtudes infusas, bem como os 7 dons, aumentam em nós pelos sacramentos. Assim o justo cresce no amor de Deus pela absorção e, sobretudo, pela comunhão. Então veja bem, aqui há 2 sacramentos fundamentais para o crescimento da caridade em nossa alma: confissão e comunhão. A confissão me coloca na estaca zero. E a comunhão é o alimento que me ajuda a progredir. Então, eu preciso da confissão, não tem como comungar sem confessar, certo? Ou seja, como São Paulo diz, eu estarei comungando minha própria condenação. Então, eu preciso estar em estado de graça. Como que eu vou alimentar, imagine, um alimento sem que haja um corpo vivo? É como dar comida a um morto, certo? A minha alma precisa estar viva para mastigar, para engolir, para digerir o alimento. Essa analogia é perfeita. Um corpo vivo, o organismo sobrenatural vivo é aquele que está em estado de graça, certo? Muito bem, então ele vai dizer, o padre Garrigou Lagrange, destes princípios também se segue que uma comunhão fervorosa vale mais do que muitas comunhões sem fervor juntas. Você pega a comunhão de uma vida toda, todo dia você comunga. O dia que você comungar de forma fervorosa, não significa, viu, gente, que em estado de graça você comungando, não há nenhum mérito, não há nenhuma graça. Jesus está tocando você. Mas é como aquela velha história de Cristo andando na multidão. E aquela mulher hemorroísa toca a orla do seu manto. E ele diz, alguém me tocou. Pedro não entende. Pedro diz, mas todo mundo está te esbarrando aqui, Jesus. Como assim alguém te tocou? Não, Pedro, alguém me tocou de forma diferente. É a oração fervorosa, é a comunhão fervorosa, é quando eu toco o Senhor de forma diferente. Sai um poder de mim, ele diz. Então precisamos buscar isso com mais frequência. Quanto mais nos aproximamos de uma fé viva, uma esperança firme, um amor ardente, um fervor de vontade, da fonte da graça que é nosso Senhor, presente na Eucaristia, mas nos beneficiamos de sua influência por graças de luz, amor e força. Mas é possível que, ao contrário, o fruto da comunhão seja mínimo quando nos aproximamos da mesa sagrada com as disposições apenas suficientes, que é estar em estado de graça, para não impedir o efeito do sacramento. Isso deve levar-nos a refletir seriamente se não há em nós um verdadeiro progresso espiritual, depois de anos de comunhão frequente e cotidiana. Isso é muito forte, né, irmãos? Nós procuramos comungar com frequência. Agora, para encerrar, quero ler aqui um trecho que está na página 167. O padre Garrigou Lagrange diz assim: muitas vezes nos esquecemos de que somos viajantes rumo à eternidade e procuramos instalar-nos na vida presente como se ela devesse durar para sempre. Assemelhamos-nos àqueles viajantes que se instalam nos grandes trens internacionais, onde se dorme e se faz refeições, como em um hotel.
Eles se esquecem, às vezes, de que estão em viagem e depois olham pela janela do vagão, veem a paisagem que passa. Percebem que algumas pessoas desembarcam e se dão conta de que eles também logo chegarão ao seu término. A vida presente é como um destes grandes trens, onde se esquece de que se está em viagem e então algumas pessoas descem, isto é, morrem. E isto nos lembra de que também nós iremos descer, mas ainda que vejamos muitas pessoas morrerem, não chegamos a realizar, como dizem os ingleses, que um dia a nossa vez chegará. Vivamos, ao contrário, com os olhos fixos no término da viagem, e assim não perderemos o tempo que nos é dado, e este se tornará para nós cada vez mais repleto de méritos para toda a eternidade. Meus irmãos, nós precisamos progredir, nós precisamos crescer, e o Senhor nos convida a crescermos no amor, a crescermos na caridade, seja pelo mérito, pela oração ou pelos sacramentos. Contudo, seja qual for o grau de caridade a que chegamos, o que importa é progredir, prosseguir decididamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.